Olá pessoal, vamos resolver aí mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Vamos dar uma olhada aí na nossa figura original e aqui é o meu ponto O. Vamos ver as alternativas. A, B, C, D e E. Interessante, então os desenhos aí bem bacanas. Pessoal, uma curiosidade. Eu dei uma caprichada aí no desenho da nossa figura e das nossas alternativas, tá? É o mesmo formato da prova, mas eu apenas dei uma caprichada. Muito bem, vamos focar na questão. Um programa vai construir uma imagem automaticamente. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Qual é a parte chata? O ponto O está aqui na quininha. Ele está aqui no vértice desse retângulo. Em outras palavras, vamos ter que usar muita imaginação. É só isso, ele vai dar mais trabalho. Essa questão é um pouquinho trabalhosa que nós vamos ter que ter uma boa imaginação. Primeiro, vamos falar de simetria. Nós estamos falando de um espelho. Lembra lá da escola que a professora desenhava metade de uma borboleta e aí você tinha que desenhar a outra metade da borboleta em papel quadriculado para fazer algo simétrico, ou seja, um lado tem que ser igual ao outro. Isso que é simetria. Então, qual é o problema de ser a simetria no ponto O? Porque ela está na quininha. Então, nós vamos ter que fazer a simetria em relação à horizontal e à vertical. É como se nós colocássemos um espelho aqui na vertical e fizéssemos a imagem aqui do lado desta figura. A gente pegasse aqui a figura e fizesse a imagem dela. E depois que a gente fez esse espelho, pessoal, nós vamos ter que fazer outro espelho. Mas só que esse outro espelho aqui, ele está na horizontal. Me desculpe que ele ficou um pouco torto, tá? Mas o espelho ficaria reto, na verdade, né? Então ele vai estar aqui na horizontal. Então você vai pensar assim: esse retângulo verde, que eu já é a imagem espelhada, a imagem simétrica da figura original, no eixo vertical. Agora eu tenho que trazer ele para o eixo horizontal. Eu tenho que fazer a imagem espelhada dele aqui no eixo horizontal, aliás. Então, olha só. Eu espelhei uma vez para a direita, que é aqui a simetria em relação ao eixo vertical, e fiz a simetria em relação ao eixo horizontal. Então, a minha nova figura vai ocupar o que, pessoal? Esse espaço aqui. Então, essa aqui é a minha figura original e a minha nova figura vai ocupar este espaço aqui. Eu até preparei uma figura aqui, ó, já com o contorno simétrico da nossa figura. Então, nós já sabemos que esse vai ser o formato. Obviamente, a alternativa A, C e B já caem fora logo de cara. Sobrando quem? A alternativa D e E. E o que muda na alternativa D e E? A ordem das cores, então nós vamos ter que tomar um baita cuidado com isso, tá ok? Mas professor, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui o senhor espelhou primeiro na vertical. Se eu espelhasse primeiro na horizontal, haveria diferença? Não, a figura vai ser a mesma, tá ok? Não importa se você espelhar primeiro na vertical ou na horizontal, a figura vai ser a mesma. Vamos espelhar aqui na vertical primeiro, já que eu comecei dando o exemplo na vertical, vamos fingir aqui, ó, vamos vir o meu espelho, aqui eu vou fazer o meu espelhinho aqui, eu coloquei em laranja, tá? Vou colocar aqui bem em cima da linha. Muito bem, esse é o meu espelho. E eu vou fazer o que? Eu vou primeiro espelhar esse retângulo aqui no eixo vertical. Então ele vai ter que ter as mesmas características, ou seja, o mesmo tamanho aqui do original. Afinal, nós estamos na vertical. Como é que eu vou espelhar? Olha, vamos pensar assim. Esse ponto aqui, ele tem que ser igual a este ponto aqui, certo? Este ponto aqui em cima
vai precisar ser igual a este ponto aqui em cima. E este ponto aqui embaixo vai coincidir, certo? Então vamos lá. Eu vou traçar o que? A minha linha de simetria. Então eu vou colocar ela aqui em preto, tá ok? A linha de simetria, não, desculpa, a linha desse triângulo. E aí você me pergunta, qual é a cor desse triângulo? Olha só, ele vai ser o triângulo laranja aqui, a parte de baixo, certo? Porque se você olhar, você está fazendo uma simetria comparando o eixo vertical. Então, a única coisa que nós mudamos foi a posição dos pontos. Mas aí, se você colocar um espelho, o triângulo laranja vai continuar na parte de baixo. Eu estou enfatizando isso um pouquinho, porque quando nós fizermos o outro espelho, isso vai mudar um pouco. Então, eu estou acabando aqui de fazer a imagem espelhada na vertical, certo? E nós vamos trabalhar com ela para fazer a nossa imagem espelhada na horizontal e finalizarmos aí a nossa questão. Muito bem. Temos aqui o nosso desenho da imagem espelhada na vertical. E agora eu vou ter que espelhar ela mais uma vez. Então eu vou fazer isso já. Vou colocar o meu espelho aqui em vermelho. E agora eu vou comparar ela, vou jogar ela aqui para baixo. Cuidado, hein? Cuidado em quais os pontos que você vai pegar. Por exemplo, esse ponto roxo aqui em cima, ele vai ser igual a quem? A esse ponto roxo aqui de baixo, certo? Esse ponto azul daqui de cima vai ser igual a mais ou menos um ponto, mais ou menos aqui no de baixo. É que não tem uma régua para medir o tamanho exato. Olha só o espelho que eu estou fazendo. Esse ponto aqui vai ser, na verdade, este ponto aqui em cima. Olha só, quando você for fazer o espelho, você tem que medir o seguinte. A distância da base até esse ponto tem que ser igual à distância da base até este ponto aqui, certo? Olha só o que está acontecendo. Este ponto aqui, ele está grudado aqui embaixo, certo? Então, esse ponto que essa linha divisória vai estar aonde? Eu vou fazer ela onde? Se ela está subindo nessa figura, aqui ela vai estar descendo. Olha só, ela liga o ponto aqui da base, esse ponto está representado aqui. E ela liga até qual ponto? Este ponto aqui dessa figura. Olha só, tem a distância da base até este ponto, a distância da base até esse ponto. Aí começa a linha. Aí eu tenho aqui esse ponto e está exatamente na base, que nem aqui. Aí eu tracei a minha linha, certo? Então, que cor vai ficar esse triângulo aqui? É o triângulo azul que eu rebati aqui para baixo. Então, eu vou pintar ele de azul para a gente não ter perigo de fazer aí nenhuma confusão. Qual que é o outro que a gente tem que rebater aqui? Nós vamos ter que primeiro fechar o outro triângulo, né? Que é só fazer uma linha reta entre esses dois pontos, que é o que nós vamos fazer agora, que eu fiz aqui em azul. E qual é a cor desse outro triângulo? Ele é o laranjinha, tá? Pessoal, se você tiver lápis de cor na hora da prova, melhor. Se você não tiver, faz aí uma textura. Por exemplo, um você faz cheio de bolinha, o outro você faz cheio de risquinho, para você poder diferenciar aí, ok? Então, da minha figura original, restou quem? Esta figura aqui. Então, é só a gente observar aqui a alternativa certa. O triângulo azul embaixo e o triângulo laranja em cima. Então, a alternativa certa é a letra E. Faça com calma esse tipo de questão, porque é muito fácil errar a simetria, principalmente quando só inverte aqui, ó, a linha divisória dos triângulos e as cores. Isso pode realmente trazer algum tipo de confusão, ok?
Espero que tenha gostado, um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!